Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos à nossa sala virtual, sejam todos bem-vindos a mais um videoaula de História. Quero chamar a atenção de vocês que a partir desta aula nós iremos estar falando da história do Brasil. Lembrando que quando nós falávamos nos assuntos anteriores sobre a Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, a crise econômica de 1929, o nazismo, o fascismo, esses assuntos fazem parte da história geral. E a partir desta aula, nós iremos falar da história do Brasil. Daí, eu quero contar com a atenção, com o estudo de vocês, para conhecermos a história do Brasil. E o assunto que nós vamos trabalhar a partir de agora, relacionado à história do Brasil, é a República. Mas antes de nós falarmos da República, nós temos que falar do sistema de governo que vigorava no Brasil antes da República. E que sistema de governo vigorava no Brasil antes da República? A monarquia, ou império. Se é monarquia, portanto, o Brasil já foi governado por reis ou por imperadores. Muito bem, e esse período da história do Brasil, em que o Brasil foi governado por reis, ou seja, reinado ou império, está dividido em três fases, em três períodos. O primeiro reinado ou primeiro império, que é de 1822 e vai até 1831, é o governo de D. Pedro I. É nesse período em que acontece a independência do Brasil, 7 de setembro de 1822. Depois, nós temos o período regencial, que é o período que vai de 1831 até 1840. Nesse período regencial, o Brasil foi governado por regentes. E por que o Brasil foi governado por regentes? Porque o herdeiro do trono brasileiro, que seria Dom Pedro II, ele era menor de idade. Dom Pedro I, em 1831, ele renuncia ao trono brasileiro e retorna para Portugal. Só que ele deixa no Brasil o seu herdeiro, o futuro Dom Pedro II, que tinha apenas 5 anos de idade. Então, como ele era menor de idade, ele não poderia assumir a responsabilidade na condição de rei do Brasil. E no lugar de Dom Pedro II, o Brasil foi governado por regentes. Daí o nome, período regencial, que vai de 1831 até 1840. Muito bem, de 1840 a 1889, nós temos o segundo reinado ou segundo império. Quem estava governando aí? Dom Pedro II. Então, Dom Pedro II, ele é o último imperador do Brasil, o último rei do Brasil. Após o fim do governo de Dom Pedro II, em 1889, começa a República. Até os dias de hoje, nós temos o governo republicano. Então, só repetindo, antes da República, o Brasil era uma monarquia. E o período da monarquia está dividido em três fases. Primeiro, o Império, ou primeiro reinado, que é de 1822 e vai até 1831. Depois nós temos o período regencial, período este em que o Brasil foi governado por regentes, que é de 1831 até 1840. E o segundo reinado, ou segundo império, que é a última fase da monarquia brasileira, vai de 1840 até 1889. Em 1889 chegava o fim da monarquia brasileira, tendo como seu último imperador, ou seu último rei, Dom Pedro II. Agora nós vamos falar da diferença entre monarquia e república, para que vocês possam compreender melhor o que significa isso.
Primeiro, na monarquia nós já sabemos que o chefe de governo, quem governa, é rei. Não existe monarquia sem rei. Muito bem, então, uma da diferença. Na monarquia, quem governa é o rei. Segunda diferença é que o governo do rei, o tempo de governo de um rei, ele é vitalício. Ou seja, um rei começa a governar hoje e só termina o seu mandato com a sua morte. E quando ele, por motivo de morte ou outro motivo, ele não pode governar, quem assume o seu lugar é alguém da família, que pode ser o filho mais velho. Então, a monarquia é o tipo de governo em que a maior autoridade é o rei, o seu mandato é vitalício, ou seja, não é determinado pelo tempo, e a transmissão de um cargo para outro, ou seja, quem vai substituir o rei, é alguém que pertence à família do rei, ou seja, à dinastia do rei. O outro detalhe é que ninguém vota para escolher um rei. Não existe eleição para um rei. Então, ele é apenas substituído por alguém que pertence à sua linhagem familiar, à sua dinastia. Já na República, o governo pode ser de um presidente ou de um primeiro-ministro, o chefe do governo, o chefe de Estado. No nosso caso, nós temos a República Presidencialista. Portanto, o chefe do executivo é o presidente. O mandato do presidente, ele é limitado e é determinado conforme a Constituição que esteja em vigor, em funcionamento no momento. Por exemplo, o mandato do presidente é de 4 anos e o presidente ele é escolhido. Há uma votação, há uma eleição para escolher entre os números pretendentes a ser presidente, a população, através do voto, escolhe. E ele passará a governar durante aqueles 4 anos. No nosso caso, tem reeleição, ou seja, passado esses 4 anos, se o presidente quiser se propor novamente colocar o seu nome à presidência do Brasil, ele mais uma vez vai ser submetido ao voto popular. Então, uma república, que é o tipo de governo, de sistema de governo que vigora no Brasil desde 1889 até hoje, que é a república, o mandato do presidente é limitado e o mandato do presidente é dado pela votação, pela vontade popular, através do voto. Uma outra diferença também é que na época da monarquia, o que hoje nós chamamos de Estado era chamado de província. Então, na época da monarquia, o Maranhão era chamado Província do Maranhão, Província do Piauí, Província do Pará, etc. Com a República, o que era província passou a ser chamado de Estado. E na época da província, o que seria hoje o governador do Estado era chamado de presidente. Hoje passa a ser a governador. Então, dito isso inicialmente, nós vamos agora falar as causas que vão provocar o fim da monarquia e a implantação da república. Então, como é que se explica que a monarquia chega ao fim? Quais as causas, quais os fatores que vão enfraquecer a monarquia e, consequentemente, vai servir de força, de motivo, de razão para a implantação da república. Então, nós falaremos agora as causas que vão enfraquecer a monarquia brasileira, causas estas que, ao mesmo tempo que enfraqueceram a monarquia brasileira, vão contribuir para a implantação da república. Então, preste atenção nas causas que vão enfraquecer a monarquia: a questão religiosa, a questão militar, o movimento republicano
e a abolição da escravatura. Vamos tentar explicar cada uma dessas causas. Na questão religiosa, o Papa da época, Pio IX, ele assinou um documento, uma bula papal, em que nesse documento se proibia a presença de maçons nas missas, nas igrejas. Maçons são pessoas que pertencem à maçonaria. Maçonaria, que aqui eu não vou entrar em detalhe, mas só falar para vocês, é uma sociedade secreta. A maçonaria não é uma religião. A maçonaria é uma espécie de uma sociedade secreta, filosófica, vamos dizer assim. Então, o Papa Pio IX, através desse documento, ele proibia a presença de maçons no interior da igreja, assistindo missa, etc. Ocorre que um documento do Papa, para ter valor, para ser aceito pelos católicos no Brasil, tinha que passar pela autorização do imperador. E por que isso? Porque havia antes, aqui no Brasil, da monarquia, uma relação muito forte entre religião católica e a monarquia. E o rei, através de um termo que se chama-se padroado, o rei tinha a obrigação de sustentar a Igreja Católica, de sustentar os padres, seja financiando, etc. Em troca desse apoio da monarquia à Igreja Católica, a Igreja se comprometia em estar do lado da monarquia, em abençoar tudo que o rei determinava. Muito bem, então eu estou falando da estreita relação, na época da monarquia, entre Igreja Católica e monarquia. A religião católica era a religião oficial da monarquia brasileira. Muito bem, então Dom Pedro II, que tinha muitos amigos maçons, e que ele próprio era maçom, ele não vai aceitar esse documento vindo do Papa Pio IX. Ok, só que dois bispos brasileiros, um de Olinda e outro de Belém, eles resolveram acatar as decisões do Papa. E qual era a decisão do Papa? Expulsar das igrejas, das missas, quem fosse maçom. Só que o Dom Pedro II, ele vai punir esses dois bispos que ousaram obedecer o Papa e desobedecer o imperador. Então, esses dois bispos serão presos, condenados ao trabalho forçado. Só que esse fato vai provocar, como era de se esperar, uma reação negativa da Igreja Católica em relação ao imperador Dom Pedro II. Ou seja, a Igreja Católica, que antes apoiava a monarquia brasileira, ela vai se posicionar contra a monarquia brasileira. Então, a Igreja Católica, que antes apoiava a monarquia brasileira, vai dizer não. Então, o que significou a questão religiosa? A perda do apoio da Igreja Católica à política da monarquia. Então, a monarquia já não contava mais com as bênçãos, com a proteção da Igreja Católica. Nós temos que lembrar que a religião, ela tem poder, tem muita influência na sociedade. Em todas as épocas, em todos os momentos, a religião, ela tem uma influência muito grande. E neste caso,
o imperador perdeu essa força que antes ele contava. Muito bem, então nós estamos falando da questão religiosa como uma das causas para o enfraquecimento da monarquia brasileira. O outro fator é o fator militar. Nós temos que saber que nenhum político é forte, mantém-se no poder sem contar com o apoio das armas, sem contar com o apoio dos militares. E é bom lembrar que no Brasil, os militares eles tiveram muita influência, muito poder e se interferiram na política brasileira. Muito bem, então o que acontece? Após a Guerra do Paraguai, em que o Brasil participou, os soldados brasileiros, o exército brasileiro, voltou dessa guerra com outra visão sobre a política. O paraguaio, em que o Brasil ajudou a destruir na Guerra do Paraguai, era uma república e o Brasil era uma monarquia. Então, os militares brasileiros perceberam que lá no Paraguai, que era uma república, os militares viviam melhor, ganhavam melhor, tinha mais força e vez. Então, pós a Guerra do Paraguai, os militares voltaram com outra cabeça. Eles voltaram simpatizante à república e não mais à monarquia. O outro aspecto interessante é que houve alguns conflitos entre alguns militares de alta patente com outras autoridades na hierarquia acima, como por exemplo Sena Madureira. Sena Madureira era um militar, se eu não me engano um coronel, que vai se pronunciar, escrever alguns artigos nos jornais reivindicando melhoria para o exército, o que não era permitido na monarquia. O militar ele não podia se expressar, ele não podia ter um posicionamento, ter a sua opinião sobre assunto qualquer que fosse, inclusive assunto relacionado às suas reivindicações, como reivindicações salariais, melhores condições de trabalho. Então, Sena Madureira, ele escreveu no jornal e foi punido por isso. O outro aspecto também que envolve esse Sena Madureira é que no Ceará, um jangadeiro, ele se recusou a transportar no seu barco escravo. Então ele disse, olha, a partir de hoje eu não vou servir à escravidão, não vou colocar pessoas no meu barco que vão trabalhar como escravo. E o Sena Madureira, ele vai homenagear este jangadeiro. Aí você pode dizer, mas o que isso tem a ver? Na época, você falar contra a escravidão era você se posicionar contra todos, porque a escravidão era quem sustentava a monarquia, a riqueza era gerada pela mão de escravo. Então, se você quisesse se tornar uma pessoa mal vista pela sociedade, era falar em defesa dos escravos, ou seja, era você se posicionar contra a escravidão. Muito bem, então o que acontece? Na questão militar, da mesma forma que a monarquia perdeu o apoio da religião, a monarquia começa a perder o apoio da sua mão armada, do seu braço armado, que eram os militares. Então nós estamos falando das causas que vão contribuir para o enfraquecimento da monarquia e, consequentemente, essas mesmas causas vão contribuir para a implantação da república. Então, com a perda do apoio da religião, a monarquia começou a ficar balançando. Com a perda do apoio dos militares, a monarquia vai ficar balançando mais ainda. Muito bem, a outra causa é a causa do movimento republicano. Então, muito antes
do que nós estamos falando, já havia alguns movimentos no Brasil, algumas revoltas, que falavam na República, que falava em substituir a monarquia pela República. Só que a partir do século XIX, mais ou menos 1870, o movimento republicano, o Partido Republicano, ele é fundado no Brasil. Então essas ideias começaram a ter força, a ganhar adeptos. Então, à medida que o movimento republicano se fortalece, enfraquece a monarquia. Muito bem, e a outra causa importante foi o fim da escravidão. Aí você pode estar perguntando o que tem a ver o fim da escravidão com o enfraquecimento da monarquia. Você tem que lembrar que sem o apoio da religião, a monarquia começa a balançar. Sem o apoio dos militares, mais uma vez a monarquia começa a se balançar. Com o crescimento do movimento republicano, mais uma razão para a monarquia balançar. Mas quem sustentava, quem eram os pés e as mãos, quem eram os burros de carga da monarquia, eram os escravos. Então, no momento em que, no dia 13 de maio de 1888, quando a princesa Isabel ela assina a Lei Áurea, a lei que dá fim à escravidão, quem era que ia trabalhar? Quem era que ia manter de pé a monarquia? Então, o fim da escravidão era o que faltava, vamos dizer assim, para que a monarquia caísse. Ela ficou balançando, porque a base econômica, quem dava sustentação, toda a riqueza que era gerada durante a monarquia, era os escravos. Outro fator também interessante, ainda relacionado ao fim da escravidão, que é o seguinte: os senhores de escravos se posicionaram contra a princesa Isabel, contra a monarquia, porque ela assinou a Lei Áurea. E eles exigiram uma indenização. E agora, como é que eu fico, princesa Isabel? Os escravos estão libertos, e quem é que vai pagar a conta? Quem é que vai trabalhar por mim? Então, os senhores de escravos, principalmente os cafeicultores, os fazendeiros de café, que antes apoiavam a monarquia, agora passarão a apoiar a república. Então, após o fim da escravidão, quem era monarquista, quem era senhor de escravo, passou a apoiar o quê? A república. Tá certo? Muito bem, então, dito tudo isso, no dia 15 de novembro de 1889, aconteceu a proclamação da República. E essa proclamação da República foi feita pelo Marechal Deodoro da Fonseca, que era um militar, portanto, e que apoiava a monarquia, mas acabou sendo levado, influenciado pelos ventos que sopravam agora favorável à República. A mesma espada que ele usou para defender o rei, agora vai ser usada para proclamar a República do Brasil. Então, no dia 15 de novembro de 1889, até os dias de hoje, nós vivemos num governo republicano. E a palavra república, ela significa coisa pública. Então, o próprio termo já é um termo que diferencia da monarquia, no sentido de que o povo, a população, ela passa a ter mais poder de participação, ela passa a ter mais voz. Então, ainda resumindo aqui, então quais as forças que vão se unir contra a monarquia e proclamar a república? Os militares e os fazendeiros, ou a oligarquia cafeicultura. Então, os produtores de café, principalmente de São Paulo, serão as forças que vão se unir aos militares, também contou com a classe média, vão se unir para derrubar a monarquia e, consequentemente, implantar a república.
Muito bem, um outro fator interessante é que na República os estados passaram a ter mais poder, a ter autonomia, que era uma reivindicação das elites dos estados, que passaram a usar o Estado para defender os seus interesses econômicos. Que nós vamos falar, por exemplo, da política café com leite. Muito bem, então na época da monarquia, em que os estados antes eram chamados de província, o poder estava concentrado na mão do rei. Então quem presidia o estado não tinha tanto poder como tem hoje os governadores. Isso se chama federalismo, ou seja, a autonomia dos estados. Então, na República, os estados passaram a ter poder que antes não havia. Por quê? Porque o poder estava centralizado na mão do imperador. Ok? Essa aula é uma aula introdutória, portanto. Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado. A partir de agora, nós falaremos da história do Brasil e, mais especificamente, da República. Hoje nós falamos da proclamação da República, como falamos também da diferença entre república e monarquia e das causas que contribuíram para o fim da monarquia. Lembrando a vocês que isso aqui não é tudo. O que eu falei não é tudo. Tudo é você estudar. Tudo é você pesquisar no seu livro didático, você pesquisar em outras fontes. Como eu tenho falado, conhecimento não se economiza. Quanto mais você aprende, mais você é valorizado, mais você sabe. Portanto, não se limite ao que eu falei. Procure ir mais além. Um abraço e até a próxima aula. Tchau.